Meninas da Costura Criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mina Chaves, sejam bem-vindos ao meu canal Mina com Costura. E na aula de hoje eu trago para vocês uma peça que é sucesso de vendas, que é o estojo escolar. Na aula de hoje eu vou te ensinar como você fazer a famosa caixinha de leite para fazer esse estojo box e como fazer uma alça estruturada utilizando apenas tecido básico, tá? Então fica até o final da aula, que essa aula está recheada de dicas para você que é iniciante na costura criativa e quer aprender com detalhes. Também, se você não é inscrito, já se inscreve, porque por aqui rola sempre conteúdo novo para vocês, todas as notificações e presentes especiais para quem está dentro lá do nosso grupo exclusivo. Então fica até o final que eu vou te ensinar a fazer essa peça que é sucesso. Então é isso, meninas, sem mais delongas, bora lá para nossa aula de hoje. Então vamos lá, meninas, para os materiais que nós vamos precisar. Para as alças, então aqui eu vou ter uma alça maior, eu vou precisar de 12 centímetros de largura por 25 de altura, um pedacinho de manta de 2,5 centímetros por 25 de altura também, e vou precisar aqui para o puxador de um tecidinho de 6 por 9. Para o zíper, eu vou precisar aqui de um zíper com mais de 30 centímetros de comprimento, tá? Então, aqui pelo menos 35, 36 centímetros para dar aquela folga, tá ótimo. Um cursor, aqui eu tô utilizando o zíper número 5 com o cursor número 5. Você vai comprar aí o cursor da sua preferência. E pro corpinho da nossa peça, eu vou precisar de um tecido nas medidas de 30 por 30 centímetros. Essa medida é ideal para fazer um estojo. Olha que fica num ótimo tamanho e cabe bastante coisa aqui. Além do tecido principal, eu vou precisar da manta. Aqui eu tô utilizando o acoplado, mas você pode estar utilizando manta R1, R2, a manta da sua preferência, até um feltro também você pode estar utilizando. E pro forro, aqui eu tô utilizando o gorgurão, mas também fica a sua preferência aí, que o material que tiver mais acessível aí na sua cidade, tá? Então vamos lá para a confecção da nossa peça. Nós vamos preparar os materiais da alça. Para começar, eu vou aqui pegar a minha tira de 6 por 9, vou passar o ferro. Aqui eu já passei ferro, mas você vai passar o ferro aí na sua casa. Então, eu vou precisar aqui dobrar no meio, passo o ferro, depois eu vou abrir aqui, você pode até vincar no dedo. Vou elevar uma lateral até o centro, vinco, outra lateral até o centro e vinco e dobro mais uma vez e tá pronta a nossa tira. Esse daqui é um dos puxadores. Se você não quiser colocar esse puxador maior, você pode colocar dois desse pequeno de 6 por 9 também, que vai ficar super legal a sua peça. Para fazer esse puxador maior, que ele é uma alça, nós vamos pegar aqui, ó, esse pedacinho manta e vou posicionar aqui dentro de uma das laterais, ó, na segunda, e eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar essa outra lateral também. E a gente fez o mesmo processo de passa-ferro dessa menor. Aí, você vai dobrar novamente. Isso vai deixar com que a sua alça, ela fique mais firme. Então, ela vai ficar com aquele aspecto de alça pronta, né? Mais firme, vai mais encorpada e vai dar um charme melhor pra peça, né? Vai dar um acabamento bem melhor. Então, aqui nós vamos fechar bem direitinho e já vou colocar também alguns alfinetes aqui para fixar melhor, segurar essa manta aqui dentro e a gente conseguir já passar a costura. Então, aqui eu já posicionei os alfinetes, eu vou passar uma costura aqui na ponta e aqui na outra ponta. E essa daqui a mesma coisa. Vou dobrar aqui e vou passar uma costura em cada lateral. E agora que a gente já fez as costurinhas nas duas alcinhas aqui, ó, puxadores, nós vamos reservar elas, porque agora a gente vai pro corpinho da nossa peça. E a primeira coisa que nós vamos fazer é estabilizar a manta aqui no tecido, que nada mais é que costurar ele aqui bem na bordinha, né, fixar essa manta no tecido. Como ela aqui não tem cola, então eu vou colocar aqui alguns alfinetes e vou levar lá na máquina e vou fazer um zigue-zague bem aqui na ponta, em toda a volta desse tecido.
aqui a gente já passou a costura, agora a gente vai retirar esses alfinetes e eu vou retirar todo esse excesso de manta pra gente continuar. Então, aqui a peça já está refilada, né? Já retirei todo o excesso de material. Já aqui na pontinha, ó, tem a costurinha de zigue-zague que a gente acabou de fazer. E agora, nós vamos fazer a colocação do zíper na nossa peça. Então, para começar, eu já vou trocar aqui, ó, o calcador. Eu vou tirar esse calcador aqui, que é o tradicional, e vou colocar esse calcador de zíper. E agora, eu vou pegar aqui o meu zíper com esses dentinhos voltados para baixo, aqui na parte superior. Então, eu vou posicionar aqui, vou deixar uma sobrinha de cada lado, mas a sobra maior, ou seja, a mais importante, vai ser aqui do meu lado direito. Vou posicionar aqui alguns alfinetes, deixando aqui, ó, bordinha com bordinha. Você não vai deixar nem sobrando, nem passando demais. Vai ficar borda com borda. E agora, eu vou levar lá na máquina, nós vamos passar aqui uma costura, né, fixando o nosso zíper nesse tecido. E agora que eu já passei a costura aqui, ó, já está fixado o nosso zíper, eu vou pegar aqui o meu forro e vou colocar direito com direito. Então, aqui ele está com o direito voltado para baixo. E aqui eu vou alinhar borda com borda também, aqui a lateral também, para ficar bem certinha. E aqui na parte superior, você pode vir colocando alguns alfinetes aqui, só para ajudar a ficar tudo no lugarzinho. Então, assim, a gente vai arrumando aqui e vai colocando. Lembrando que aqui embaixo, ó, ele tem que ficar também bem ajustado, tá? Nas laterais, não pode ficar faltando nem sobrando aqui, tá? Então, aqui, ó, já posicionei aqui os alfinetes, eu vou vir aqui pelo lado do forro e vou fazer uma costura bem em cima dessa costura que a gente acabou de fazer. Então, aqui, eu já passei a costura e já fixei, ó, o forro. Ele já tá costuradinho aqui, ó, tá vendo? Desse jeito. Vou desvirar, ó. E aqui eu vou puxar bem esse forro aqui para trás. E eu posso vir até colocando alguns alfinetes para fixar esse tecido melhor, se você quiser. Vou puxar bem ele aqui para trás. Vai ficar assim. E aqui na borda eu vou passar o calcador de zíper mesmo, com uma costura pra fixar, né, esse forro aqui no lugarzinho. E tudo fica bem certinho. Feito essa costura, agora a gente vai pegar aqui, ó, só o lado do tecido principal que tá com a manta e vou trazer aqui para o zíper, tá? Eu vou alinhar bem, que o importante aqui é que você alinhe bem direitinho, tá? Borda com borda, e você novamente vai colocar alfinete aqui. Pode colocar 3, pode colocar mais. Eu vou colocar um em cada borda e um no centro, e você pode acrescentar mais alfinetes aí, a sua preferência, tá? Então, você vai ajustar bem aqui, ó. Nós vamos vir com uma costura aqui, bem na borda também, com o calcador de zíper, agora pra gente fixar essa outra lateral do nosso estojo. Eu já passei a costura pra fixar, veja que aqui agora, ó, tá fechadinho. Eu vou trazer agora para o lado do forro, que ainda está solto, vou pegar a bordinha dele e vou trazer e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o tecido principal. Vou alinhar bem aqui borda com borda e vou alinhar aqui o zíper com o forrinho. Vou colocar os alfinetes. Coloquei os alfinetes, eu vou fazer uma costura aqui com o pé calcador de zíper,
tá? Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. E aqui eu já passei a costurinha, acabei que eu nem passei aqui pelo lado da manta, né, mas poderia ter passado aqui em cima, ó, pra ficar tudo bem retinho, mas tudo bem. E agora, nós vamos abrir esse zíper, tá? Pra gente poder rebater. Então, eu venho aqui, ó, pelo lado do forro, aqui, vou puxar e abrir, ó, esse zíper, já desviro a peça, aqui, ó. E aí, você já vai desvirar. Aqui, a gente já rebateu essa lateral, mas essa daqui ainda não está rebatida. Então, agora é a hora da gente rebater essa costura aqui, certo? Então, aqui, eu já rebati a costura dos dois lados. Eu vou virar ela aqui, ó, e vou trazer, tá vendo? Desse jeitinho. E aqui eu vou alinhar aqui as laterais, para que elas fiquem bem alinhadinhas, ó. E aqui pelo lado direito, eu vou colocar o cursor. Nessa parte aqui, eu gosto de pegar, depois que eu alinhei aqui bem direitinho, eu venho e já coloco um alfinete para fixar, para não ficar saindo do lugar. E aí, para quem não sabe, aqui tem uma playlist de iniciantes, onde eu ensino também muitas outras coisas, técnicas, e tem um vídeo explicando 3 maneiras de como colocar cursor no zíper, tá? Então, aqui eu vou retirar um pedacinho aqui dos dentinhos. Vou fazer a colocação. Então, eu passei o cursor uma vez, eu vou passar novamente, tá? Que a gente passa a primeira vez pra fechar a peça, e aí depois tem que passar novamente. Tem algumas pessoas que passam uma vez só, mas pra você que tá começando, eu não indico você fazer isso. Ó o que aconteceu, criou uma bolsinha aqui do lado, ó, eu não gosto que aconteça isso, então eu retiro e coloco novamente, tá? E ela tem que ficar assim, ó, com a bordinha aberta dos dois lados, com a mesma largura, pra ficar bem perfeitinho. Feito isso, eu vou retirar esse excesso aqui de zíper e vou desvirar a peça pra gente continuar. E agora, o que eu vou fazer é encontrar o meio da minha peça. Então, eu vou dobrar aqui, ó, esticar bem o meu zíper e vou esticar aqui embaixo com o dedo. Essa parte aqui de baixo é onde eu vou fazer um pique, tá? Eu vou fazer um cortezinho aqui. E quando abrir, eu vou ter um triângulozinho aqui indicando o meu meio. Aqui no outra lateral, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar aqui o meu zíper. Vou puxar. E vou fazer um pique. Ó. E aqui, eu vou encontrar zíper com pique, tá? Estica bem essa parte aqui. E aí, você vai encontrar o meio do zíper com o meio do pique. Aqui, é bom você utilizar um pregador. Pode utilizar o que você tiver aí no seu ateliê. E aqui na outra lateral, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai esticar bem meio do zíper com o meio do pique. Então, vamos lá, meninas. Aqui a gente já preparou a peça, já encontrou o meio. Eu vou pegar essa tira menor aqui, eu vou dobrar o meio e eu vou posicionar no lado oposto para onde o teu zíper tá fechando. Então, o teu zíper tá fechando pra cá, você vai posicionar ela deste lado aqui. Então, a gente vai abrir aqui e vai posicionar bem no meio aqui, tá? Onde tá o pique e o meio do zíper. Deixa um pouquinho a pontinha pra fora. E posiciona aqui o pregador novamente. Agora que já tá tudo bem esticadinho, a gente vai passar uma costura desse lado e desse lado lá na máquina. Então, agora, eu já passei a costura aqui nas duas laterais e agora a gente vai localizar as caixinhas de leite. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha régua. Se você não tem régua, não tem problema, você vai fazer um quadradinho
de 4 por 4, assim, mas não de 3 centímetros, faz de 4 pra gente localizar aqui. Essa é uma peça que dá pra você fazer ela com a caixinha de leite de vários tamanhos, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês com uma caixinha de leite de 4 centímetros, que ela vai ficar mais alta. E eu acho que ela é ideal pra quem quer bordar, quem quer colocar alguma coisa na frente da necessaire. Então ela fica no tamanho, eu acho que bem legal. Você vai posicionar aqui a partir da costura dela aqui, ó. Então, você vai posicionar 4 centímetros a partir da costura. Aqui na lateral, você vai ficar bem rente, né? Então, a gente vai vir aqui e vai riscar um quadradinho de 4 centímetros em todos os cantos. Eu localizei aqui as caixinhas de leite e agora nós vamos cortar, tá? Então, esse é outro método que a gente pode estar fazendo aí para fazer as caixinhas de leite, fazendo depois que a bolsinha já tá quase pronta. Então, aqui eu vou cortar todas as caixinhas de leite. Vou mostrar para vocês como é que faz aqui dessa outra. Você vai vir aqui por uma das partes, você vai escolher, vai pegar uma tira de tecido. Esse meu aqui, ele tem 5 centímetros de altura, tá? A largura tem que ser pelo menos essa largurinha aqui. Vai sobrar e depois a gente refila. Então, a gente vai fazer aqui uma costura, tá? E depois a gente vai rebater na outra lateral. Nessa parte aqui, você pode usar o viés. Então, aqui você pode estar colocando o viés abertinho para fazer o mesmo processo. Feito isso, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou desvirar essa parte aqui. Então, eu vou desvirar, vou vir com o final do tecido, ó, até que essa partezinha e dobro mais uma vez. Então, 2 dobras em cima da costura que foi feita e eu vou fazer aqui uma outra costura agora de acabamento. E agora, esse excesso de tecido que sobrou aqui nas laterais, você vai cortar. Então, cortei e fiquei com acabamento, ó, nas duas laterais do mesmo jeito. Nesse momento aqui, é a hora que nós vamos começar a abrir essas caixinhas de leite. Então, você vai pegar aí os seus pregadores, ou pode ser o alfinete mesmo, que você tiver mais acessível. Você vai abrir essas caixinhas de leite desse jeito e tomba essa costura pra baixo, tá? Não ir na direção do zíper, sempre pra baixo aqui. Então, você vai alinhar os tecidinhos que estão soltinhos aqui, você tem que tomar cuidado pra ele não sair do lugar, senão depois vai ter que descosturar pra alinhar tudo de novo. E vai colocar aqui os pregadores, tá? Então, aqui acho que a parte... Se você tá trabalhando com outros tipos de manta, até ele segura mais no lugar. Mas essa manta acoplada, o acoplado, ele tende a ser um pouco mais liso. Então, o tecido meio que sai do lugar com mais facilidade, tá? Então, a gente tem que aqui puxando, alinhando, sempre fazendo carinho nele para poder ficar tudo no lugar. Então, aqui já puxei uma caixinha de leite, ó, aqui. E agora eu vou fazer a outra, vai fazer a mesma coisa, você vai puxar a linha aqui, ó, um tecidinho pra cada lado, puxa bem e alinha tudo. Então, aqui eu já puxei todas as caixinhas de leite e chegou a hora da gente olhar para o cursor para posicionar a nossa alça. Para onde ele está fechando é para onde eu vou colocar aqui a minha alça, tá? Então, eu vou posicionar aqui por dentro e bem aqui no centro, ó, eu já vou encaixar ela nessa lateral aqui, tá? Então, eu vou encaixar ela aqui por dentro, ela vai passar um pouco aqui pra fora, sem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que alinhar tudo de novo, caso o tecido saia do lugar. Você vai ajustar e deixar essa tira aqui também bem reta, tá? Essa nossa alça, pra ela não ficar torta também. E depois que eu já alinhei aqui um lado, vejo se não tá torto, e vou encaixar aqui, ó, do outro lado também. Então, aqui eu vou tirar os pregadores
Vou abrir aqui e já vou puxar o outro lado da alça. E olha que legal que ela já tá. Ela tá quase pronta. Então, agora a gente vai lá na máquina e eu vou passar uma costura aqui em cada uma dessas caixinhas de leite com um pezinho de máquina. E depois a gente vai fazer o acabamento com viés e tá pronta a nossa peça. Depois que a gente já fez aqui todas as caixinhas de leite, a gente vai vir com nossas tiras. Aqui eu tenho tiras de 5 por 13 centímetros, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Pega um lado, vai colocar direito com direito e deixar uma sobra aqui pros dois lados, tá? Então, a gente vai passar a costura aqui com retrocesso no início e no final. Depois que eu passei a costura aqui, ó, eu vou vir aqui pelo avesso, tá? Eu vou desvirar e vou fazer uma dobra aqui, desse jeitinho aqui, ó. Vou dobrar aqui, deu uma enroladinha, tá, na linha, mas tudo bem. Eu vou dobrar aqui uma vez, dobro aqui ao meio, ó, desse jeito. Aqui do outro lado, a mesma coisa, eu dobro pra dentro as duas pontas, que é pra já dar o acabamento de uma vez só. Dobro aqui para o centro e depois eu dobro mais uma vez, tá? E assim, ó, vou dobrar aqui para vocês só um ladinho para ficar mais fácil. Ó, dobrei, vai ficar desse jeitinho, com um acabamento bem feito aqui nessa outra lateral. E desse outro lado, a mesma coisa, a gente vai dobrar desse jeito também. Feito isso, eu vou vir aqui na máquina e vou fazer a costura. Então, aqui eu já passei a costura, eu vou fazer a mesma coisa nos 4 cantinhos, tá? Então, aqui a gente já fez, olha, tá vendo? As caixinhas de leite, já fez o acabamento e agora a gente vai desvirar a peça. Então, a gente vai desvirar bem direitinho. Antes de fazer esse acabamento aqui com tecido, você pode já desvirar pra ver se não ficou nem o tecidinho pra fora, se não, nem o tecidinho ficou fora do lugar, ó, pra ficar assim, ó, bem certinho, tá? E aí, você vai olhar tudo certinho. Se tiver tudo certo, aí você coloca o acabamento, tá? Então, aqui a gente vai puxar esses cantinhos, ó. E olha que linda que ela fica. Aqui, você até pode deixar um pouco menor. Eu acho que ficou um ótimo tamanho, mas 20 centímetros também daria já pra colocar aqui. Mas eu acho que fica um pouco apertado se a pessoa tiver uma mão muito grande, quiser apoiar assim, tá? Então, 25 acho que foi perfeito um tamanho. E olha, tem um ótimo tamanho aqui dentro. Cabe muito, mas muito lápis e caneta. Fica alto, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar as medidas pra vocês da peça pronta, tá? Então, aqui, a peça pronta, ela fica com quase uns 18 centímetros de largura. Ela vai ficar com 10 centímetros de altura. E de profundidade, ela tem em volta aí de 5 centímetros, tá? Então, ela tem um ótimo tamanho, ó, uma ótima profundidade, dá pra colocar bastante coisa, então você pode oferecer aí pro seu cliente como um brinde até, porque ela vai utilizar pouquíssimo material, você vai conseguir vender a um ótimo preço para os seus clientes, dá pra fazer várias em um dia só, porque ela tem, tá, poucos passos, poucos processos. Essa daqui eu fiz sem essa alça, apenas coloquei, ó, 2 puxadores, como eu tinha dado a opção pra vocês. Olha que legal também. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.